Vamos iniciar a coletiva com o pronunciamento de Eduardo Freeland. Bom, boa noite a todos. Não tem como a gente terminar um jogo desse e não fazer nenhuma referência à arbitragem, né? A gente entende que cada árbitro tem o seu critério e a gente tenta respeitar ao máximo, mas a gente entende que mesmo vencendo, a gente não pode ficar calado numa situação que está deixando ao Avaí e com certeza muitos outros clubes preocupados com o nível da arbitragem, com os critérios tão diferentes entre si. O primeiro ponto é com relação ao VAR, o excesso de intervenção do VAR nos jogos, né? O árbitro de hoje ele não estava dando faltas no jogo, faltas comuns de jogo ele não estava dando, um critério que ele adotou, principalmente no primeiro tempo. E a gente teve um lance no início do segundo tempo, que ele não deu a falta dentro da área, e o VAR chamou ele para dar uma falta, um pênalti dentro da nossa área contra o Avaí, no lance que ele não deu esse tipo de falta durante o jogo inteiro. Então, ele novamente, eu não estou falando nem no primeiro pênalti, que aí o VAR tem que chamar para ver se foi dentro ou fora da área, a gente respeita, mas o segundo lance a gente não entendeu. Como a gente também não entendeu um lance de contra-ataque no segundo tempo, onde o Cassiano entra para fazer, o último homem, o zagueiro, o último homem do CRB, faz uma falta claríssima, ele não dá a falta e o VAR também não o chama. Então, essa falta de critério deixa a gente realmente muito preocupado. E a percepção é que é difícil até controlar o vestiário, né? Porque sequencialmente os jogadores vêm na gente para dizer que o árbitro é ruim, o árbitro não estão fazendo um jogo claro, não estão tendo critérios claros, que estão sendo impositivos nas relações com os jogadores. Então, na verdade, o Avaí vem aqui, não é para reclamar, porque a gente ganhou o jogo. A gente vem aqui para alertar, porque realmente o nível está preocupando demais a gente. Há poucos dias, o Alan Ruschel deu uma entrevista após o jogo do Juventude, também generalizando que a preocupação não é só com o Avaí, é com o nível da arbitragem. A gente quer que a arbitragem seja a melhor possível para que vença o melhor. E, infelizmente, a gente não está vendo isso e a intervenção excessiva do VAR tem nos preocupado bastante pela qualidade do jogo, pela qualidade do futebol brasileiro. Obrigado. Obrigado, Eduardo Freeland. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o treinador Anderson Moreira. Primeira pergunta da Avaí Play. Anderson, uma vitória que agora o próximo jogo já é na ressacada e é aquela importância também da torcida se fazer presente depois de um resultado positivo aqui em Alagoas. Claro, foi um jogo muito difícil, a gente tinha essa convicção, né? A equipe do CRB se jogou muito para frente, então criou muitas dificuldades, mas a gente sabia também que teríamos talvez a oportunidade de contra-atacar, e foi muito importante isso, porque a gente conseguiu construir essa vantagem, uma vantagem que nos deu a vitória, né? Com um certo grau de sofrimento, mas faz parte do jogo, a gente foi mais eficiente, a gente tem que enaltecer a disposição, a entrega dos jogadores. É claro que foi muito importante que a gente pudesse vencer, né? Porque foram 2 jogos fora de casa e a gente precisava pontuar nesses jogos. Como a gente perdeu o jogo para o Curitiba, a gente precisava muito pontuar aqui. Então foi extremamente importante para os nossos objetivos aí na competição. E claro que a gente tem um jogo extremamente difícil contra o Sport. É uma equipe com jogadores muito qualificados, um clube extremamente tradicional também e no futebol brasileiro. Então a gente precisa, né, contar aí com o apoio do nosso torcedor, que o torcedor havaiano possa ir a campo, nos prestigiar, nos ajudar num jogo difícil, que com certeza teremos momentos que não serão tão bons assim, mas que a gente vai se dedicar com toda entrega possível para que a gente possa, e toda a raça, para que a gente possa buscar mais uma vitória. Vamos com as perguntas dos jornalistas enviados de Florianópolis. JP Bianchi, da Jovem Pan News Florianópolis. Anderson, boa noite. Ainda no primeiro tempo, com a lesão do Igor, você optou pela entrada do João Paulo e tirou ele no segundo tempo. Gostaria que você explicasse essa substituição dele no segundo tempo. O que as pessoas têm que entender é que o treinador ele pode colocar um jogador e depois ele pode tirar também, né? O João passou por uma virose, uma amidalite nos últimos dias, conseguiu treinar com um grupo apenas, acho que na sexta-feira, apenas um dia. Ele seria uma opção para começar o jogo também, caso estivesse em boas condições.
mas ele não estava, então a gente fez a opção para que ele pudesse ser uma alternativa de entrada. Só que as coisas acontecem no jogo, e o Igor saiu com 3, 4 minutos, nós optamos pela sua entrada, mas já sabendo que provavelmente ele não conseguiria terminar a partida, e no momento que a gente percebeu essa queda, né, em termos físicos mesmo, mais por tudo que ele vivenciou na última semana, a gente fez uma opção para podermos ter um jogador ali mais, talvez, fresco fisicamente para poder nos ajudar ali. Matheus Boaventura, da CBN Floripa. Por que o Avaí não conseguiu atacar o CRB no segundo tempo? Eu acho que a gente teve algumas oportunidades, talvez, de poder buscar o contra-ataque. Como eu falei, a equipe do CRB veio com muitos jogadores para frente, né? Então criou algumas dificuldades, mas a gente estava bem postado. Assim, eu vou te falar que se não fosse os lances dos pênaltis ali, talvez a gente pudesse controlar um pouco mais ainda a partida. E como a gente fala, né, às vezes a gente controla mais o jogo e não consegue vencer, mas a gente não controla tanto, não consegue atacar tanto, mas é mais eficiente. O mais importante, a gente sempre fala, são os 3 pontos, essa vitória importantíssima para todos nós, né, nesse segundo turno, da gente poder brigar por esse acesso. Era muito importante que a gente, depois de uma derrota, conseguisse dar uma resposta imediata. Então a gente conseguiu mesmo no momento que a gente fez na minha concepção, um grande jogo contra o Curitiba e fomos derrotados, de poder hoje conquistar os 3 pontos era fundamental, mais do que qualquer outra coisa, né? Dar uma resposta positiva imediatamente após um revés. Vitor Zadroski, da Rádio Guarujá. Boa noite, Anderson. Qual a importância para a confiança do grupo depois de uma vitória dessas, em que o Avaí teve dificuldades em atacar, mas foi eficiente para marcar gols e garantir os 3 pontos? Que eu falei, era muito importante dar uma resposta imediata a essa derrota que sofremos contra o Curitiba. Estrategicamente a gente perdeu uma opção muito cedo, né, no começo do jogo, porque a gente preparou a equipe com o Igor. A gente já tinha tido uma oportunidade boa no primeiro tempo com o Wagner, muito clara. Então, assim, eu acho que o jogo foi desenhando para que a gente pudesse ter algumas situações de transição e sem dúvida nenhuma, foi muito importante esse resultado acima de qualquer outra coisa. Jorge Júnior, do Grupo ND. Pode atualizar a situação do Igor, se a lesão retornou com a queda de hoje? E alguma objeção quanto aos pênaltis marcados contra o Avaí, já que no primeiro não houve análise no VAR do árbitro? Bem, em relação ao Igor, é muito prematuro falar alguma coisa sobre isso. A gente vai aguardar o departamento médico, fazer uma avaliação mais criteriosa. A dor que o Igor sentiu era limitante para que ele pudesse continuar na partida e a gente fez essa opção de troca. Em relação a... Alguma objeção quanto aos pênaltis marcados contra o Avaí? Eu acho que o Freeland já falou, né? Não quero ficar repetindo. O que a gente sempre questiona é a questão de critérios, entendeu? A participação, às vezes, mais do que o normal, do que a gente acha do VAR. Eu acho que em muitos momentos o VAR tem que entender o que o árbitro está fazendo no jogo. Se ele está deixando o jogo correr mais, se ele está marcando todo o contato, se ele não está marcando todo o contato. E isso é uma coisa que nos tira um pouquinho de um critério, entendeu? Quando ele está em cima e é extremamente rigoroso num lance de falta, ele está, de alguma forma, influenciando a conduta do árbitro que está percebendo, que está deixando o jogo correr de uma maneira. Então, eu acho que, principalmente, o árbitro está muito em cima do lance. Ele poderia ser respeitado na decisão dele. E é isso, assim. Acho que a gente não tem muito o que continuar.